Fala pessoal, estamos ao vivo, mais um Metacast chegando diretamente para você. Nós aqui no estúdio aqui de São Paulo, já agradecer todo o pessoal do Fortalk, que é o responsável por essa estrutura, por nos fornecer essa estrutura aqui maravilhosa, sempre para levar o melhor programa da Web3 para você. Junto comigo ele aqui, Giorgio Toniolo, italiano. Tudo bem, Giorgio? Tudo ótimo, graças a Deus estou aqui com o Vitor, para não passar vergonha aqui desde a vez passada. E é isso, hoje essa entrevista vai ser legal. Aliás, se vocês têm assistido os episódios, vocês vão ver que a gente prometeu que essa entrevista ia rolar. Então, estamos trazendo para vocês. Mas antes de falar do entrevistado de hoje, que como sempre é só nome de peso que tem aqui, tem que falar como sempre da Coin Livre. Hoje o Fábio está aqui garantindo o Pix pra gente falar dele. Né, Fábio, tudo bem? Não se esqueça sempre da Coin Livre, nosso patrocinador master. O link está na descrição. Já está funcionando o Discord da Coin Livre com os melhores nomes hoje da Blockchain de maneira geral. Blockchain, Web3. O QR Code já tá na QR tela. Code já tá na tela. Olha que tecnologia. Onde chegamos, né? O QR Code não é para fazer Pix, pelo amor de Deus. Esse QR Code é para vocês entrarem na comunidade do Discord, Pix já tá? vou deixar aqui, é 129. É isso, passa o teu telefone. Ótimo, né? Quase não deu problema recentemente. E aí é o seguinte, o Discord já está na tela, então se você escanear, você já vai ser direcionado diretamente para o Discord da Coin Livre. Os maiores nomes hoje, que tudo que passaram aqui, a maioria, todos estão lá. Então vão tirar dúvidas de você de todas as áreas. E você já pode fazer o teste beta, já é isso? O teste beta já liberado da Coin Livre? Liberado da Coin Livre. Lembrando só, gente, que assim, a comunidade é para tudo, tá? A comunidade é Coin Livre, Metacast e Confraria que está junto com a gente. Então é todo mundo no mercado no mesmo lugar. A gente já é literalmente a maior comunidade do Discord de blockchain de maneira geral. Não de um game específico, mas de blockchain. Porque ninguém fez, né? Ó, presta bem atenção. Você que é curioso dessa área. É lá de outro estado, longe pra caramba. Tá longe de todo mundo dessa área. Entra, escaneia esse código que tá aí. Entra hoje no Discord da Coin Livre, que está todo mundo lá. Então, para network, você nem vai precisar sair da onde você está. Você pode estar em Muzambinho, como diz o outro cara lá, que você vai estar em contato com todo mundo direto, de graça. E a galera ajuda. A galera foda ajuda mesmo. E o melhor, sem ter que pagar nada, é de graça. É de graça. E, logicamente, depois também... Se o pessoal quiser conhecer alguma coisa mais da Coin Livre, tem alguns ativos que já estão disponíveis lá para teste beta, já está funcionando, fiquem à vontade. E é isso, não é, Giorgio? Depois desse disclaimer de 3 minutos e meio. E agora aqui com a gente, ele que é o Christian Bon, que é o Head de Estratégia da Parfin. Corrigindo, que eu já falei errado antigamente, mas em outras vidas, hoje agora falando corretamente. Ex-engenheiro da BTG, olha o nível do cara que vem aqui falar com a gente. Começou no cripto desde 2017, então ele já vem se aperfeiçoando muito mais nisso. Hoje já está como... Ele vai falar qual que é, que eu não sei a sigla da função que ele tem aqui. Ele hoje na Parfin e vai explicar pra gente o que é a Parfin. Não é isso? Tudo bem, Christian? Obrigado pelo convite aí. Só explicando um pouco de minha função dentro da Parfin. Né? Eu sou um dos cofundadores da Parfin, somos 3 cofundadores. O meu rol dentro da Parfin é o Chief Strategy Officer, ou Head de Estratégia. Tem algumas funções embaixo de mim. Qualquer iniciativa estratégica que a gente tem dentro da empresa, marketing, comunicações e parcerias. Então... vamos dizer que um chapéu bem versátil aí dentro da empresa. Bem bacana. Agora que foi uma introdução do meu lado aqui mais demorada e ele começou já a falar o que ele é, já deu tempo, que é o tempo só para o pessoal começar a entrar na nossa live aqui, os nossos números começarem a subir e agora vou passar para ele que conhece tudo dessa área. Giorgio. Não, Cris, assim, antes de qualquer coisa, porque assim, tem 2 coisas que eu já achei interessante, uma que eu descobri hoje e outra que eu tinha visto antes, né? Então, primeiro, eu quero entender da onde você veio, né? Porque a gente falou de BTG e tal, quais áreas você trabalhou para você chegar até aqui. Sim. Porque, bem ou mal, a área que a tua empresa trabalha é uma coisa que a gente falava daqui teoricamente. Né? A gente juntava uma solução, juntava o que o Gui Steicom faz, pô, que legal ter uma solução dessa. E aí, do nada, a Mari vem cá e fala pra gente que ela trabalha nessa empresa, na Parfin, com uma solução que eu nem sabia que existia e que pra gente até aqui internamente é sensacional. Então eu queria saber como é que você construiu a tua carreira pra poder chegar até esse momento, primeiro, e depois você explica pra gente o que a Parfin faz. Claro. Pode ser? Eu sou chileno, nascido no Chile, formação engenheiro,
Aí, no começo no Chile, eu comecei a trabalhar num banco de investimento que foi comprado pelo BTG. Tá? Depois, eu vim para São Paulo para trabalhar no BTG, no book de crédito proprietário do banco, né? Eu fazia operações Latam, então tive essa formação de portfólio manager de crédito ao longo de 5 anos. Ou seja, não é só no Brasil, então, que o engenheiro acaba indo trabalhar na área exato. financeira e dá um pau em qualquer economista. Eu vi isso minha vida inteira. Exatamente. E depois eu fui para Londres, onde eu morei 6 anos lá, e onde a gente começou a Parfin. Quando cheguei em Londres, trabalhei numa asset, como portfólio manager de renda fixa. Sim. E aí descobri a tecnologia, a blockchain, né? Especificamente os primeiros ICOs que aconteceram acima do Ethereum, né? Isso. Então isso foi bem recente. Quando a gente descobriu, abrir a Parfin, foi tipo... 2017, comecinho de 2017, começaram a sair os primeiros ICOs. Eu fiquei curioso, né? Eu tinha vários projetos levantando $50 milhões, centenas de milhões de dólares. E falei, caramba, isso no mercado tradicional não é fácil, né? Não. Você, como um projeto, como uma startup, levantar essa quantidade de dinheiro. Isso pode ser mais normal quando a gente fala, né, Fabião, sobre originação primária de empresas que já têm faturamentos absurdos. Exatamente. Né, e que podem fazer originação primária. Para startup já é um absurdo pensar num tamanho desse de captação. E eu comecei a perceber que algumas dessas empresas eram PowerPoints, não eram nem empresas. Então aí que começa uma série de problemas. PowerPoints, né? e white papers, é isso. Exatamente, white papers, PowerPoints. E aí eu aprofundei na tecnologia mesmo. Eu gosto lógico que eu tinha ouvido falar de Bitcoin, mas o que mais me animou é como que o Ethereum, de fato, se posiciona como infraestrutura financeira, né? Que permite uma série de coisas. Não só atacar o mundo financeiro, né? E fazer um disruption no mercado financeiro, mas ir além, né? E gerar meio que a gente fala de creators economy. Uhum. Então, comecei em inglês eles falam assim, falling down the rabbit hole, onde você entra e não sai mais, né? Então, esse foi meu comecinho em 2017. E aí, tentei fazer uma série de projetos e onde encaixou foi na Parfin, onde a gente começou em 2019. Meus sócios, a gente se juntou... Eles são de lá, os seus sócios? São de Londres? Um deles é o Marcos, foi Managing Director Partner do BTG, então ele tocava operações de tecnologia inteira do BTG Global. E outro é o Alex, que é o nosso CPTO, né, Chief Product Technology Officer, que ele é brasileiro também, mas já está em Londres, em Oxford, na verdade, já há uns 14 anos. E ele começou muito cedo em cripto, ele começou em 2013, minerando, então tem toda uma trajetória no mundo de cripto bem extensa. O pior é que eu nem perguntei pro pessoal de vocês, né, porque foi difícil conseguir essa agenda aqui contigo, mas eu não tinha imaginado, eu não sei se foi difícil por qual motivo, a questão é, vocês têm escritório aqui em São Paulo também? A gente está mais ou menos com 80 pessoas espalhadas pelo mundo, então a gente é uma empresa remote first, tem metade das pessoas entre aqui São Paulo, Rio, de maneira remota. A gente tem escritório aqui em São Paulo pequenininho, num coworking, e também na Hashtown, da Hashtags lá no Rio. E faz sentido, né, Vitor? É mais uma empresa que basicamente foi fundada durante a pandemia, né? Então já entra com essa cabeça um pouco diferente. Exatamente. Então a gente começou a empresa em setembro de 2019. A gente foi levantar dinheiro no começo de 2020. Imagina, no começo da pandemia, foi um caos. A gente, enfim, conseguiu levantar Family and Friends até que chegou o Valor Capital Group, que é um VC renomado aí, gringo, né, que investe em Latam, dos Estados Unidos. É o Zanuso? Ou não? Não, o Valor Capital é do Scott Solville, do Cliff Solville. Enfim, investem desde early stage até Series A, Series B. Mais uma vez ouvindo isso, né? Tipo, como VC lá e aqui não tem nada a ver. Aqui não existe. VC aqui só aceleração, só seja... Lá nos Estados Unidos sim, aqui não é. Tem de VC que vai desde early stage, desde fase de ideação. Eu acho isso muito legal. Por exemplo, muito mais envolvido. O Valor, ele investiu no Series B da Coinbase, só para vocês terem uma noção, tá? Então, você tem early stage... projeto que bancou 300. Você tem early stage meio que dois grandes VCs, a Kasek e a Valor Capital Group, que são early stage, são de peso, assim, que já captaram, enfim, alguns bilhões de funding para investir em projetos de tecnologia no geral. E, enfim, a gente conseguiu captar aí mais para final de 2020, nossos primeiros 1,3 milhões de dólares. Sim. E a gente começou a desenvolver a plataforma. A gente teve uma versão já para mostrar em produção em 2020.
Sim. Depois, vou explicar um pouco a nossa jornada de funding, depois explico um pouco do que a gente faz. Em 2021, a gente captou mais $6 milhões, também liderados pelo Valor. E no final do ano passado, a gente captou $15 milhões na nossa seed round. Mais de 23 milhões já. Então, $23 milhões no todo. Bom, já expliquei, a gente está com 80 pessoas espalhadas aí pelo mundo. Tem galera de peso, assim, a gente tem 3 PhDs em criptografia no nosso time. Imagino que a maior parte desse pessoal sejam programadores, correto? Grande parte programador. Front, back, estrutura, blockchain. Front, back, criptógrafos, galera de produto, praticamente 85% da empresa. Tá. DevOps, enfim, então a galera de infraestrutura. De criação de produto, é isso? Criação, 80%? 80% a gente é uma empresa de produto, de tecnologia e infraestrutura. Então, a gente nem chegou no pitch ainda, mas 85% da empresa são desenvolvedores, galera que faz produto, Fazendo uma comparação burra, mas ainda assim uma comparação, é tipo a Blocklyze da vida. Se você é um provedor de soluções, não tem jeito, né? Que são os provedores de solução da CoinLivre hoje, né? A grande parte do pessoal é produtos. De uma maneira, ou front ou back, como você falou, os DevOps da vida, os programadores de blockchain para fazer os smart contracts, não tem muito jeito. Exatamente. Então... E não é uma mão de obra fácil, né? Porque tem muito pouco programador bom de blockchain hoje. E os que tem são caros, hein? Bem qualificado. A gente tem uma grande parte do time que veio do BTG, né? Meu background também, BTG, mais ou menos umas 35 pessoas, 40 pessoas são ex-BTGs, indiretamente ou diretamente. Então, é a galera que a gente, né, conhecia, e assim a gente tem uma barra... gente de tech do BTG? Sim. Que legal. Tem bastante. Vocês estão tirando o pessoal do BTG. Não. A gente... amigavelmente... Não tirou, a gente só fez uma puta proposta. O cara sair do BTG e vir pra cá, você já imagina. A gente tem um relacionamento muito bom com o BTG, parceiro nosso, então assim, a gente faz até porque você era de lá, o teu sócio também era managing partner de lá, então... Managing partner não, enfim. Managing partner, exatamente. Então, pô, sensacional. Sim, então a nossa barra de contratação é extremamente alta, assim, a gente só contrata os melhores, assim, tanto aqui no Brasil quanto lá fora. Então, para não ter dor de cabeça. Cara, você gera meio que uma sinergia, né? Uma bola de neve, né? Tipo, você contrata os melhores querem vir a trabalhar com você, então é uma bola de neve. Você fica com um standard muito bom e isso cria uma eficiência na execução muito boa. Eu ia fazer um momento palestrinha aqui explicando por que isso é importante na área dele, mas eu não vou fazer porque a gente nem perguntou o que a empresa faz ainda, não, assim, né? Mas, poxa, isso é até uma pergunta que, assim, eu tô no site aqui da Parfim. Sim. Inclusive, você que está nos assistindo, o link está na descrição da Parfim, já clica e já entra, que conforme ele vai falando, você já vai aprendendo também e já vai acompanhando. É porque a gente está aprendendo, né? Sim, não, cara, de verdade, eu tô bem curioso aqui. É uma plataforma aqui bonita. Aí é Parfim Terminal, tesouraria e gestão de carteiras, outro portal de Cryptos as Service, custódia e blockchain Layer 0. Exatamente. Isso. Então, eu posso explicar. A gente faz infraestrutura de ativos digitais. Tá? Sim. Dentro da plataforma, a gente tem 4 produtos principais, cada um com seu propósito, mas eles estão dentro de uma mesma plataforma, ou seja, integrados um com outros. A gente tem a nossa custódia, que é uma custódia de ponta, focada no caso de uso institucional. Então, a gente custódia do quê? Custódia de criptativos okay. ou de ativos tokenizados. E de informações também, imagino. Você pode colocar qualquer tipo de token, né? Se você tiver um token que tem informações... Eu fiquei imaginando backlog de empresa, por exemplo. Pode ser, você pode tokenizar qualquer coisa. Então, qualquer coisa que for um ativo digital, a gente consegue custodiar. Então, você custodia a chave privada, né? Na verdade. Perfeito. E tem todo o procedimento aí de broadcasting das transações para o blockchain e tudo mais. Então, essa custódia, a gente construiu ela e até... Ontem a gente lançou, não faz umas 2, 3 semanas a gente lançou, foi para Consensus em Austin, Texas, que é a maior conferência de Web3 do mundo, nos Estados Unidos. Semana passada, né? Semana passada a gente lançou a nossa nova versão da custódia, que é focada no caso de uso institucional. Então a gente vai atender desde clientes nossos como a XP, enfim, a B3, nosso cliente também investidor. Esse é o nosso caso de uso hoje para custódia, realmente focar no institucional, porque quem que a gente enxerga? No futuro, e à medida que a gente for tendo mais adoção da tecnologia blockchain,
As instituições financeiras, eles vão virar um pilar de confiança, né? Exato. Então, quem vai guardar os seus ativos tokenizados, o seu carro tokenizado, o relógio digital, enfim, suas obras de artes tokenizadas, suas debêntures tokenizadas, vai ser o banco. Então, isso vai ser a fonte de confiança e eles precisam de uma custódia extremamente robusta. Até porque o próprio hard wallet dá muito trabalho e exchange não é wallet. Então, o pessoal quer uma forma de facilitar as coisas. Na medida que os bancos tomarem conta disso, mas é para algo descentralizado, eu não quero nada, está na mão de alguém. Só que... Bancos ou grandes empresas, né, Vitor? Não precisa ser só o banco especificamente. Não, mas assim, eu estou falando assim mais na questão da pessoa comum, que ela não quer saber o que acontece daqui para lá, não tem um entendimento mesmo. Por exemplo, igual hoje. Por que o pessoal investe em criptoativos e tem uma carteira privada? O cara quer ser descentralizado, qualquer coisa acontecer, guerra, isso, aquilo, não quer confiar no governo, ele tem tudo na mão dele. E aí ele tem, porque ele tem uma cabeça diferenciada. A grande maioria, você tem sua conta no Itaú, lá na Caixa e tudo mais, porque, o cara quer comodidade. Exatamente. Hoje, os criptoativos são realidade, blockchain então nem se fala, só que o pessoal ainda não entrou nisso. Na hora que a grande massa vier, o cara não vai ter um negócio Ele não dele sabe o ali. que está por trás. Não, e assim, então para ele, tanto faz, tanto fez se quem está segurando o negócio dele. O último dispositivo não interativo que as pessoas tinham foi o pager. Você acha que a pessoa vai voltar a ter uns negócios desses que não servem para absolutamente nenhum? O pessoal não quer nem bateria portátil, que é enorme. Sim. Imagina que ele vai voltar a ter um pager que serve para poder liberar transação bancária. É difícil de imaginar esse mundo. Ou é um amante dessa área e faz isso pelo, sei lá, não sei o que, o cara, um desbravador aí, ou então o cara quer a comodidade, ele quer para um Itaú da vida, quer para um Bradesco, Exato. que acredito que vão... Não só, estou dando esses exemplos que é mais fácil do pessoal entender, mas outras empresas que façam a custódia disso. O que a gente enxerga é que o mercado de cripto, vamos dizer, ele desbravou a tecnologia, né? Ele começou com Bitcoin, foi indo para o Ethereum e para outras Layer 1s, Layer 2s, agora Layer 0s também, como a gente também tem. E foi inovação gigantesca na tecnologia, né? Mas o mercado de cripto vai se manter como um mercado de nicho, tá? Criptomoedas. O que vai, de fato, atingir as massas é a tecnologia. Então, o que a gente vai ver nos próximos 5 a 10 anos é uma transformação da infraestrutura por trás. E essa infraestrutura, ela vai ser feita em tecnologia blockchain. Então, todo o stack de infraestrutura que a gente vê hoje no mercado financeiro vai migrar para blockchain. Sim. Porque é uma tecnologia mais eficiente para a transmissão de valor, né? Cris, antes de passar para o teu segundo produto, ainda sobre o primeiro, que a gente já falou aqui sobre blockchain permissionada, as vantagens disso, e bem ou mal vocês criaram uma layer 0, né? Vocês não são baseados em nada. Sim. E quando eu comentei isso com a Mari, né, que era a minha principal dúvida, né? Bom, tá, vamos supor, eu tenho as assinaturas dos meus documentos da minha empresa na DocuSign, tá? E se a DocuSign falir, ferrou-se. Os caras não estão na blockchain, por exemplo. Então, a mesma lógica se aplica para quem tem blockchain privada. Tá, e se a blockchain, se essa rede fosse só nossa, do grupo aqui empresarial, e o grupo falha ou ter alguma invasão hacker, e aí, ferrou tudo. Então, eu comecei a fazer umas perguntas do tipo assim, tá, como é que funciona do lado de vocês? Qual que é o nível de proteção de vocês? E aí começaram os comentários que eu queria justamente debater contigo, que eu achei sensacional, né? Qual é o nível de proteção? As chaves são suas, são nossas? É compartilhado? E se der default naquela máquina, naquele servidor? E eu adorei a resposta dela, mas eu quero refazer essa pergunta para você, porque você é técnico, então eu quero ouvir do teu lado qual que foi a ideia. Sou relativamente técnico, sim. Então, a custódia, ela, de novo, é feita para institucionais. Então, a gente usa uma tecnologia por trás que é Multi-Party Computation, onde a gente separa a chave privada em 3 pedaços. Tá? Um desses pedaços ou mais pode ficar na infraestrutura do cliente. Então, a gente não pode assinar nenhuma transação que não for aprovada ou assinada parcialmente pelo cliente. Então, primeiro caso. A segunda coisa é disaster recovery. Então, o que acontece se a Parfir implodir? Cai uma bomba nuclear em todos os data centers da Parfim e vocês precisam recuperar suas chaves. Tem um sistema de disaster recovery que você pode acionar uma empresa regulada em UK,
como empresa de seguro, e eles vão, com um segredo seu e chaves que estão split em bunkers, dentro de undisclosed locations em UK, você vai conseguir recuperar todas as suas chaves privadas. Então, mesmo que a Parfin saia do mapa, a instituição financeira vai conseguir recuperar todos os seus ativos. Eu acho importante explicar rapidamente o seguinte. Todo mundo reclama desse negócio das 15 palavras, sei lá quantas palavras você tem que... E ninguém vai nunca decorar isso. Exato. E o ponto não é decorar ou não. O ponto é que aquilo que faz com que você possa... caso aconteça algum tipo de problema, se for assaltado ou alguma coisa assim, proteger os seus ativos e recuperar eles depois. Ninguém vai saber isso de cor. Aquilo não foi feito para você saber de cor. Até para nós brasileiros, essas palavras normalmente são em inglês, inclusive. A experiência é ruim, né? A experiência do usuário é ruim. Por um outro lado, a gente sabe que as senhas curtas de 6 números também são uma porcaria. Então, essa solução é extremamente inteligente e interessante para mim, porque ela não necessita que o usuário tenha que decorar absolutamente nada. Se ele for assaltado, não é um problema. Se vocês explodirem, não é um problema. Vocês têm sempre uma metodologia, uma maneira para que esse cara possa recuperar o que de fato é dele. Para ele não ser... Eu não quero falar a palavra hackeado, mas para que ele não perca os seus ativos de uma maneira criminosa, por algum tipo de invasão. E a gente enxerga que a pessoa, até o investidor mais qualificado, ele vai operar dentro de... entidades reguladas. Então, você vai operar, por exemplo, hoje a gente fornece infraestrutura para XP, de execução e custódia. Então, uma pessoa que tem conta na XP consegue ir na seção de cripto comprar cripto. Isso. E aí a parte de custódia fica com eles. Eles, enfim, garantem que as suas criptos estejam, né, bem, né? Não sejam hackeadas. Caso tiver hackeadas, eles têm toda uma estrutura por trás de seguros aí com diferentes fornecedores de custódia para de fato ressarcir, né, qualquer perda, né? Mas a chance disso acontecer é extremamente baixa, né? Então você falou, cara, você é uma empresa extremamente segura. A gente foi auditado pela Ernst & Young. Nosso caso de uso é sempre institucionais. Então, para você atingir o nível de segurança institucional, você tem que, enfim, ter muitos controles e procedimentos. A gente foi auditado pela Ernst & Young como SOC 2 Type 2 Certified. Então, O que é isso? Desculpa, eu não conheço. É uma certificação que garante os controles e procedimentos para garantir a segurança e privacidade de dados. Sim. Então, é o mais alto standard desse tipo de certificado que existe no mundo. E que, enfim, alguns bancos têm, alguns bancos não têm. Só que a gente tinha uma startup de 80 pessoas e já tem, né? Porque a gente começou a empresa estruturando ela dessa forma. E vocês também são da área de tecnologias, vocês devem ter um tique com um negócio de segurança absurdo também. Absurdo, Fora que se eles querem atender os bancos, faz sentido que vocês procurem a mesma auditoria, certificação que os bancos procurariam por si só. Né? Ou seja, fica tranquilo porque eu estou assegurando uma coisa que você deveria estar segurando, só que de uma maneira terceirizada. E mais uma vez eu gosto disso, porque assim, você não vai querer achar suas 15 palavras. Eu estou chegando até o investidor final, até o consumidor final, mas é só para as pessoas entenderem o que é isso na vida real. Quando você vai se preocupar com essas 15 palavras? Quando der merda. E quando você precisar disso, você não sabe onde você colocou essas palavras, onde você salvou. Espera que não tenha sido no celular, em algum lugar assim. E mais uma vez, que bom que tem um serviço que você pode contar para isso. Um número que você possa ligar, vamos dizer assim, um chat que você possa falar, deu ruim. Preciso resolver esse BO. Exatamente. E vocês têm como resolver esse BO pela pessoa. Exatamente. No nosso mercado isso é muito raro. Tem muito pouca gente que faz esse serviço. Indo para o segundo produto, então a gente tem a custódia, a gente tem uma solução de Crypto as a Service. O que é isso? Imagina um banco, seja a XP, por exemplo, quer oferecer cripto para os seus clientes finais. Tá? Sim. A gente tem toda a infraestrutura para que a gente faça a execução da cripto, tanto no mercado local como no mercado de fora, onde a gente executa através de um motor que busca o melhor preço em diferentes corretoras e também faz o câmbio automatizado. Então, a gente tem um sistema de execução que pega o melhor preço. A gente entende que tem o melhor preço do Brasil através da nossa infraestrutura. Caramba! Ou, basicamente, se você é uma empresa que quer originar uma tokenização de renda fixa, usa CoinLivre. Se não for o caso, Parfin está aqui para ajudar vocês. Exatamente. Não é isso? Através dos tudo que a gente não faz, basicamente. Através dos nossos clientes. Né? A gente só fornece infraestrutura e tecnologia. Né? Caramba, então, você resolve muito o problema do cara. Não chega a ser um token as a service, porque quando o pessoal fala token as a service, parece que qualquer pessoa pode... Aliás, normalmente é assim, né? É uma plataforma totalmente básica que qualquer pessoa pode ir lá e fazer. O serviço de vocês é totalmente B2B.
O que não diminui em nada a importância. Eu acho que se as empresas grandes vão começar a ter esse tipo de ativo, que bom que eles têm um bom fornecedor para fazer isso acontecer. Para mim tem uma diferença brutal entre, primeiro, uma plataforma que faz tudo automático, que, pelo amor de Deus, você não tem segurança nenhuma. B, as empresas que são de software as a service, uma SaaS da vida que faria o token para você, que estão na blockchain. E terceiro, uma empresa maior como a tua, uma plataforma que é especializada nisso para fazer algo literalmente sob medida, já imaginando as demais demandas que essa empresa vai ter. O banco é o melhor exemplo de todos nesse caso, eu concordo. Exatamente. E o terceiro produto a gente chama de Parfin Terminal. É uma plataforma para você fazer a gestão do seu back office e também muitas assets, né? Gestores de cripto usam a gente para fazer a gestão da tesouraria, a gestão do portafólio, parte de risk management. Legal. Vocês têm BI também? Gestão de relatórios, esse tipo de coisa? Temos, a nossa plataforma é API First, então ela consegue gerar uma série de... Você pode conectar no Power BI e gerar uma série de relatórios. A gente tem alguns templates, então ela é bem flexível nesse sentido. E por último, acho que uma coisa que é extremamente relevante é a nossa blockchain permissionada, compatível com Ethereum Virtual Machine, que você falou, uma blockchain Layer 0. Só que uma blockchain Layer 0 é um conceito bem complexo de explicar, né? Então, na prática, uma blockchain Layer 0 é como se fosse um template. E a partir desse template, você consegue gerar redes permissionadas e privadas, ou compartilhadas, tá? Então, qual que é o caso de uso disso? O que a gente enxergou? A gente tem uma inovação absurda acontecendo no ecossistema do Ethereum, né? Layer 1 e Layer 2, atreladas ao Ethereum. O EVM, o Ethereum Virtual Machine, o Standard, está virando meio que como se fosse um HTTP desse mundo Web3. Qualquer um vai fazendo coisa boa. Quanto mais você desce as layers, mais parece que Exato. Qualquer um pode fazer a sua, né? A gente mesmo usa Polygon aqui. Exatamente. Então, a Polygon é Ethereum EVM compatible, né? E ela é uma Layer 2. Então, é fácil a comunicação entre elas, vamos dizer, né? Ela vira um standard como se fosse o HTTP da Web 2, né? E a gente enxergou que a tecnologia que está sendo feita lá é totalmente disruptiva. Só que os institucionais, eles não conseguem tocar essas redes públicas. Por quê? Porque elas são abertas. Então, você se presta ao seguinte. Imagina, eu sou um banco e eu tokenizo uma debenture. E o meu cliente faz uma transação de mandar da wallet A para a wallet B. Só que essa transação foi confirmada, né, foi minerada ou, através do Proof of Stake, validada, né, por uma entidade sancionada. Tá? Por exemplo, uma empresa na Rússia. Sim. Você já quebrou as leis de um banco, né? Tipo, a regulação do banco que permite você não pode operar com países sancionados ou entidades sancionadas pela OFAC. Então, assim... E pior ainda, né? Porque não é só que você está operando, é aquela instituição que não poderia estar operando, está literalmente validando a sua operação. E normalmente o ente regulador nem entende o que significa validação. Parece que eles estão, de uma maneira ou de outra, autorizando a outra operação acontecer. O que é péssimo, né? A imagem pública disso é péssimo. Então, o banco, hoje, ele não consegue tocar redes públicas. Acho que em algum momento vai ter uma capacidade de regulação que permita certos tipos de ativos transitarem em redes públicas, mas hoje em dia não tem como tocar redes públicas. Então, o que a gente fez? A gente enxergou isso, essa meio que dicotomia do sistema, falou, vamos pegar a inovação do Ethereum e trazer para um ambiente permissionado. Então a gente construiu a Parchain, a gente enxerga um mundo onde cada instituição financeira vai ter uma Parchain privada, permissionada deles. Sim. E isso vai permitir que eles consigam fazer meio que o upload dos ativos dele, né, dentro em blockchain Rails, né, como se estivessem portando os ativos dele para estarem compatíveis com essa nova tecnologia. E uma vez que você tem essas redes privadas permissionadas, a gente está construindo pontes entre elas. Interessante. Então elas vão se conseguir comunicar entre elas. O que é interessante, porque de um lado você tem a rede fica mais segura, porque ela funciona em mais instituições diferentes, então deve ter, enfim, mais blocos, segurança e a diversificação é maior. E por um outro lado, você já automaticamente libera, por exemplo, transação interbancária.
Você não vai precisar ficar pensando em como migrar de uma ponte. Claro que ainda tem aquela limitação dos CBDCs, né? Vai ter que rezar para que os CBDCs, a rede onde eles vão ser criados aqui no Brasil, então vai ser um pesadelo isso, seja aceita dentro dessa rede interbancária. Mas uma vez isso acontecendo, não só facilita para caramba, mas facilita também para os órgãos regulatórios de cada um dos países observarem aquela operação como um todo. Então é win-win, pelo menos na minha opinião. Eu acho que o movimento do real... A gente está num país que está meio descolado da realidade do mundo. A gente sempre teve. Não, mas é num sentido bom da inovação, porque o Roberto Campos Neto lançou o Real Digital com essa visão da gente, de fato, ter a programabilidade do dinheiro, né? Então, sim, ele está empurrando esse projeto. A gente está envolvido com vários participantes, né? Agora, no dia 12, né? Isso aqui vai ser stream depois, né? Vai. Então, tem várias... As instituições financeiras do Brasil, elas vão ter que aplicar por um piloto do Real Digital até o dia 12, que é sexta-feira. E vai ter entre 10 a 20 participantes desse piloto. A tecnologia já foi escolhida, então a blockchain escolhida pelo Banco Central é a Hyperledger Bezo, que é compatível com Ethereum, com EVM. E eles estão lançando um piloto que de fato é meio que assim, único no mundo, né? Você tem um país no mundo que tem uma CBDC funcional, que é a China, que é autoritário, então ele impõe. Aqui não. Inclusive as regras da rede, eles impõem. Tudo. Esse que é o problema. Nesse caso, isso é um problema absurdo. Talvez para uma empresa seja bom fazer isso para poder controlar o que ela quer fazer ali dentro, mas para um país é meio complicado isso, né? Então, o Banco Central definiu um padrão. As principais instituições financeiras do país vão participar desse piloto. E a ideia do Roberto Campos Neto é que até o final do ano que vem, 2024, a gente tenha uma CBDC em produção no ambiente interbancário no começo e depois vai fluindo para depósitos tokenizados. Vai vir uma fonte gigantesca, acho que vai acelerar a tokenização do sistema financeiro tradicional. E você pode, eu não sei se isso é informação confidencial, mas é uma dúvida que eu tenho pra caramba em relação ao CBDC, né? Qual que vai ser o lastro dele? Se vai ser impressão de moeda ou se vai ser título de dívida pública? Você pode comentar sobre isso? Posso. Acho que o jeito que a gente enxerga, e acho que ainda tem um pouco de indefinição nesse sentido, mas é infraestrutura de mercado, né? Então, você tem o STR, né? Que TED e DOC. Você tem o SPI, né, que é a infraestrutura do Pix. Sim. E você vai ter o SPD, que a gente está chamando de SPD, mas ainda não está cravado na pedra. Que é descentralizado? Que é sistema de pagamento digital. Que vai ser baseado em tecnologia blockchain. Então, é infraestrutura nova de mercado. Então, quando você vai, vamos dizer, transferir reais para essa nova infraestrutura, na verdade, você vai estar transferindo da sua reserva. Então, é tudo lastreado no título público. Tá, mas e quem vai fazer a custódia desse dinheiro? Então, se você está transformando isso num ativo digital, algum lugar, alguma conta de algum banco, provavelmente alguma conta escrow de algum banco, né, para ficar protegido, tem que estar custodiando esse ativo para que ele não seja operado por esses entes. Para que quando você, do outro lado, saque esse dinheiro ou use ele no comércio, ele esteja lá disponível. Sim, o que a gente enxerga aqui, são coisas que precisam ser definidas ainda pelo Banco Central, é que você provavelmente vai pegar do STR, vai mandar para a conta de reserva do Banco Central e ele vai mintar para você no SPD, o real digital. E aí, dentro do real digital, você já consegue se movimentar. Ou seja, como tudo no Brasil, a garantia sou eu. Vai ser o Bacen pelo Bacen. É isso. Não é nem dívida pública nem moeda. É tudo lastrão de dívida pública. Ah, né? Bom. Então é pelo menos isso. É o mesmo bolo. Pensa que você tem 1 bilhão aqui no STR, você vai mandar esse dinheiro para o Banco Central e o Banco Central vai mintar aqui o... Tá, entendi. Então na prática, não tem alguém comprando dívida pública e essa liquidez sendo fornecida para poder fazer a moeda digital. Na prática, é um bolão de uma coisa única. Eles vão determinar quanto eles vão ter que emitir de dívida para poder ter liquidez suficiente para poder operar o CBDC. Você divide. Eu quero o meu trilhão aqui, vai estar uma parte no STR, uma parte no SPI e outra parte no SPD. Então, e aí, volto a falar, é genial se a gente confiasse no Bacen, né? O Bacen sendo independente, maravilhoso. E se não for?
Bom, aí é uma questão que eu Porque não se não sei. for, é uma Veja canetada bem. de um dia. Pode ser uma notícia que amanhã chegou e acabou. E não tem o que a gente fazer. Não tem aonde jogar coquetel molotov pra ficar puto. Bom, a gente está num país, a gente precisa confiar aqui que, claro, o Banco Central vai se manter independente. Ele hoje... Ele não é brasileiro, né? É chileno, é esse? É chileno, é Legal, vocês acreditam londrino. bastante A gente nas tá num país, coisas a gente aqui. tem que confiar nele. Pergunta pros pais de qualquer pessoa que tá aqui que nasceu no Brasil se confia no governo, se confia no país. É complicado isso. Não, claro, essa aí... Muito complicado. Porque esse era o grande ponto quando a gente falou, e eu critico muito o CBDC, né? Que é, pô, se vai ser uma rede privada do governo, ou agora que eu sei que é um pouco diferente do que eu tinha imaginado, mas ainda assim, se o controle da emissão, da mintagem dessa moeda ela é totalmente feita pelo Bacen, a gente está literalmente dependendo de uma boa governança e uma boa gestão do Bacen. Sim. Então, portanto, ele não pode deixar de ser, de ser independente de jeito nenhum. Uma coisa que o Banco Central acho que está fazendo de maneira muito correta é o seguinte: essa infraestrutura do SPD, tu está chamando de SPD, ela vai ser a blockchain, ela vai ter nodes em cada instituição financeira, então vai ser uma rede descentralizada, né? O Banco Central ele procurou no desenho dele ter uma descentralização como para ter uma redundância na rede, por se alguém cair, se o Banco Central cair, não para o país, né? Aí o Santander, o Bradesco, as principais instituições financeiras vão garantir que a rede funcione. E o outro que permite também que todos os participantes daquela rede, que tenham nodes e que garantam as transações, também vão privar para que não sejam feitas coisas que não estão permitidas, né? Então, acho que vai ter sempre olho de todo mundo para ver que tudo esteja fluindo de acordo às leis, né? A notícia boa por trás disso é que a gente não vai ter entes aleatórios, vamos dizer assim, bancos aleatórios, startups aleatórias no mercado financeiro ditando regra, né? Querendo botar regra nova. Não, exatamente. Então, assim, e aí depois você tenta validar isso, que foi mais ou menos o que aconteceu com o FTX. Não o problema da FTX, mas assim, você entra no mercado e você é tão forte que você dita as regras do mercado. Então, se tá sendo algo que está vindo direto de um órgão regulador ou de uma instituição de confiança, é bom porque não tem muito aventureiro nessa história. Não vai ter ninguém que... por causa de hype, que é uma palavra que eu odeio, conseguindo manipular o mercado. Isso é bom, manipular as regras do mercado. Tá? Então, assim, esses dois mundos, né? A Parfim tem meio que duas verticais, né? O mundo de cripto, então a gente nasceu no mundo de cripto e fornece infraestrutura, as que falei, custódia, execução, gestão e tudo que tem por trás dessas jornadas. E também tem uma vertical de tokenização do sistema financeiro tradicional, onde a gente porta a tecnologia desse sistema público, né, redes públicas, para esses sistemas mais permissionados, que é o que hoje as instituições conseguem de fato tocar. Mas, de novo, o meu foco, quando comecei em 2017, eu enxerguei que a tecnologia consegue melhorar a eficiência do sistema financeiro e da troca de valor. Com certeza. Então, o Pix é prova disso. Tem um dado que eu acho legal a gente ter em mente, né? O presidente da PayPal, faz um tempinho, já falou que o sistema financeiro como um todo consome 3% do PIB mundial. 3%. É muita coisa. São trilhões e trilhões e trilhões de dólares. Sim. Qual que é o propósito e por que entrei nesse mundo de blockchain? Porque eu acho que esse número 3 a gente pode reduzir para 1. Então, se a gente tiver 2% do PIB mundial disponível para outras coisas, eu fico feliz, a minha missão está cumprida. O próprio Pix que ele fez de diminuir de arrecadação foi gigantesco. Exatamente. Deixa eu fazer uma pergunta para você, mais uma curiosidade minha. Você começou a pesquisar mais com isso e entrar mais a fundo em 2017. Aí veio passando, teve o boom da própria cripto, que todo mundo começou a virar o olho para isso. Veio pandemia, tudo virou para isso. Todas as empresas buscaram tecnologia, porque mesmo quem vendia na lojinha X, ela teve que ir para o e-commerce e tudo mais, e teve um avanço tecnológico muito grande. Você está aqui, a Parfim é disruptiva, ela está bem à frente, você está oferecendo serviços para os bancos que já têm uns serviços avançados. Sim. Nos próximos 2 anos, cara, olha, de 2017 até 2019 teve uma velocidade. De 2012 a 2017 uma velocidade, 2017 a 2019 outra, e 2019 até hoje, até 2020 foi um avanço muito rápido. Sim.
Para os próximos 2 anos, cara, como é que você vê esse mercado do financeiro de mudança para a pessoa comum? Para a pessoa comum, que hoje está sendo muito avanço, mas muito na parte, hoje mais focada na questão bancária mesmo. Sim. O que se você acredita? É mais pro lado pessoal mesmo. Tá, mas você está falando do Brasil, né? Para o consumidor brasileiro. Que o nosso foco ou mundial? Que aí eu entrar. Porque mundial o pessoal um pouquinho mais avançado. Vamos aqui com... Não, mas o Brasil, ele tem, vamos dizer que é a tormenta perfeita acontecendo nesse momento. Então, você tem a regulação de Virtual Asset Service Providers entrando agora em junho. Só falta o decreto do presidente para, de fato, apontar aos reguladores específicos, CVM e Banco Central. Então, isso vai trazer um nível de uma camada regulatória que vai permitir que os players de cripto hoje, exchanges, custodiantes, mesmo tokenizadoras, consigam operar em um ambiente regulado. Isso é muito bom para o ecossistema e acho que isso vai aumentar as oportunidades de negócio nesse ecossistema. 2, você tem a regulação nova da CVM 175, que vai permitir os fundos multimercado investirem até 10% em cripto. Isso é gigantesco. Fundos multimercados são 3,75 trilhões de reais. 10% disso vai poder ser investido em cripto. Lógico que no começo vai ser 10 basis points, 0,5%, 1% e vai subindo. Mas oportunidades são bilhões. E até para entender qual que é não só a regra do negócio, mas o que vai cair melhor ao mercado. Você criar uma ETF e aí os fundos, os VCs, as ETVMs operarem aquele fundo, é o que a Hershey tentou fazer de uma maneira que eu não gostei muito. A Hashdex, a QR Capital. Ou se vai ser uma questão de compra e revenda de ativos dentro desse mercado. O fundo multimercado vai poder comprar cripto direto. Não vai precisar comprar um ETF. Sim, não, concordo com você, já sabia. O meu ponto ele pode vender isso depois? Comprar sim, performar sim, entregar a performance sim. E vender? Ele vai ter que vender com um pacote de coisas ou ele pode vender o ativo que está lá dentro? Vai ser igual que você vender uma ação ou um instrumento de renda o próprio fixa. ativo. Então vai ser mais um ativo disponível aí para o gestor, fazer como chama, a estratégia do fundo, né? Isso também ajuda o próprio ETF. O fato das pessoas saberem que aquilo pode ser feito, com certeza vão ter fundos que vão operar também. Vou criar o próprio ETF. A pessoa não sabe diversificar, ou é mais complicado vender vários ativos do que uma carteira já pré-feita, já com uma performance e tal. Eu não duvido nada que comece a criar os ETFs. Então, por exemplo, o fundo verde, que é um fundo gigantesco de macro, né? Ele é investidor mega fundamentalista, né? Eles hoje... A exposição que eles têm em cripto é através dos ETFs. A mudança da 175 é que permite ele comprar direto numa exchange. Ele não precisa comprar o ETF. Então, ele pode ser mais específico. Eu quero só Bitcoin, ou tanto de Bitcoin, tanto de Ethereum, ou do Polygon. Então, montar a própria carteira. Muda totalmente as barreiras que eles têm hoje para ter exposição a esse tipo de ativos. Estava falando da tormenta perfeita, né? Então, para esses dois, né, regulação de cripto, dos service providers, CVM 175, e o real digital, que já é uma realidade. Vai ter piloto, vai estar em produção até final do ano que vem. E isso torna o Brasil, na minha opinião, o melhor país para inovar em ativos digitais em cripto no mundo. O Brasil hoje é o melhor do mundo para isso. Posso pôr um quinto aqui? Nós temos Pix, o resto da galera não tem. A gente aderiu ao Pix muito rápido. Muito rápido. O brasileiro provou que a gente consegue sim aderir a uma tecnologia nova que a gente nunca tinha ouvido falar, muito rápido e digital. Exato. E o Pix é praticamente blockchain. Ele só não é cripto e blockchain porque não foi feito na blockchain, mas ele é um ensaio perfeito. Exatamente. Então a gente já tem um exemplo que isso dá certo. Claro que para o Pix ter dado certo, precisou da ajuda de muita gente aí no meio. E foi contra, como o Vitor falou, o movimento dos bancos, que são os menos interessados, porque pararam de ganhar muita grana com taxa. Então, mesmo com os bancos contra, deu tudo certo para o Pix. Nesse aspecto, eu acho que o Brasil é o país perfeito mesmo, porque a gente adotou muito rápido a tecnologia. Não, mas adotou por quê, cara? Vamos lá. No usuário comum, o que é? É o seguinte, a partir de agora, você cadastra o seu e-mail, seu telefone, uma chave, o seguinte. Manda para a pessoa, ela manda aí 10 reais para mim. Te mando a chave, você digita, coloca lá,
Pronto. Recebi. 3 cliques tá feito. Peraí, Instantâneo. Como é que eu recebi? Não é TED? TED é só do mesmo banco que cai na mesma hora. Pós-horário bancário, mesma hora. Madrugada, mesma hora. Cara, Mas com limitações. Agora com a blockchain já não tem uma limitação. mas Nem de assim, valor, nem de horário, nem de O nada. fato era... Depende. Quando o pessoal da tecnologia eles vão pegar, não, porque isso tem a blockchain, aí na blockchain você faz o seu registro, aquilo. Começam a explicar coisa que o usuário ele não quer saber. Não, Ele não o quer seguinte, saber. Então, você tá me devendo 15 reais, só me paguei 2 da manhã, o cara mandou 15 reais pra ele. Meu, calma aí. Pô, que negócio bom. Aí ele mandou a primeira vez, não foi roubado, ninguém sequestrou ele. Não foi nada, ele deu certo e calma aí. Então agora eu mando o dinheiro e recebo. Tá acabando com as maquininhas. Muito vendedor hoje na rua, ele não quer mais que você pague na maquininha, não. Manda no Pix, exatamente. E aí, olha o cúmulo que você chega. Hoje, uma pessoa que, às vezes, sem escolaridade, sem nada, ela já tem... Cara, se falasse pra mim isso de verdade, 2, 3 anos atrás, eu não ia acreditar. Ela tem uma plaquinha com QR Code pra vocês, que não, escaneia aqui e paga. Cara, isso é tão surreal. Cara, a mulher acha que não sabe nem o nome dela, mas escaneia isso daqui e me paga. É o exemplo que eu dou do flanelinha. O flanelinha que você paga para ele literalmente vigiar o teu carro, ou seja, para ele não riscar teu carro, ele aceita Pix. Exatamente. Ele provavelmente vai começar a andar com o colete de laranja já com o Pix aqui estampado. Coisa, cara, é surreal isso. Mas assim, porque o Pix ele veio de uma tecnologia, cara, não precisa explicar o que é lá. Migão, você faz daqui, você vai receber seu dinheiro. Hoje ninguém quer saber se vem da blockchain ou não. Hoje o pessoal na Web3 eles querem explicar muito o sistema, cara. O que vai me resolver? Eu vou pagar aqui e vou resolver ali. Acabou. Para uma empresa, por que eu vou fazer numa blockchain? Cara, hoje, em vez de eu contratar uma empresa de auditoria e gastar milhões e milhões, não. Aqui eu tenho um fiozinho que se eu puxar, vou ter o DNA completo de tudo. Posso até contratar uma auditoria para dar uma chancela, só que a mesma auditoria vai ser mais barata porque o trabalho dela é muito menor. Não vai precisar de 15 caras dentro de uma empresa, dependendo da minha companhia. Um cara só ele puxou ali, até 9 horas da manhã, meio-dia ele terminou. É a simplicidade do negócio que vai ser entregue. E a partir do momento que o pessoal começar a melhorar a comunicação e entregar só funcionalidade, parar com o ego de querer explicar para ele se provar que ele é bom, isso vai ser muito rápido. A gente está na jornada de tecnologia, blockchain, a gente está mais ou menos, eu gosto de brincar com isso, em 1997 da era da internet. Então, pensa lá atrás como que era a experiência do usuário entrando em um blog. Era muito ruim. Era muito ruim. Até a infraestrutura de internet. Não, e até assim, você entrava para fazer o quê? Não, literalmente era para fazer o quê? Era para ler um jornal ou uma coisa assim. E tinha pouco jornal, não era todas as empresas que tinha, era meia dúzia. Tanto, eu lembro, cara, agora eu vou contar até um pessoal. Eu lembro, às vezes eu pegava a Dutra, tava no carro, e aí eu vinha alguma empresa lá, de logística, não sei das quantas, www.transportesa.com. Nossa, eu anotava para poder entrar, porque não tinha site para entrar. Cara, olha que absurdo que era o negócio. Hoje você tem tanta informação que você nem quer mais. Você quer abandonar as redes por tanta informação que tem, mas Exato. Não tinha nem site para você acessar. Então a gente está na Web3 ou blockchain, a gente está nessa época. Então a experiência do usuário final ainda é ruim, porque ela precisa saber uma série de coisas técnicas que atrapalham, só geram fricção. Então, como eu falei, para a gente chegar nas massas, a gente identificou que isso só vai acontecer através das instituições, né? Bancos ou instituições grandes, como você falou, não precisam ser bancos, mas sempre reguladas, que vai ter regulação, mas eles vão ser o catalisador para que a gente, de fato, leve essa tecnologia para as massas, né? Eles vão ser a fonte de confiança. Então a gente começou a Parfin, de fato, para acelerar a adoção institucional dessa tecnologia. Então, fornecer a infraestrutura base, né? Custódia, execução, tokenização, blockchains permissionadas. Isso que a gente faz. Esse é o nosso objetivo como empresa. É acelerar a adoção da tecnologia através das instituições. Cara, e a gente está indo para um caminho que na hora que a pessoa para e começa a pensar, ela vê que começa a fazer sentido. Vamos pegar hoje do investidor do tradicional para o mercado novo. Por que investir através do mercado novo? Vamos pegar o exemplo aqui da própria Parfin. Hoje vocês são 80 pessoas no mundo inteiro. Só que você falou no início aqui, escritório pequeno aqui, um na Inglaterra, outro lá. Sim. Escritórios pequenos. Por quê? Hoje, com a tecnologia, você consegue ter os melhores profissionais
uma estrutura extremamente enxuta, que isso reduz o quê? Custo. Quando eu reduzo o custo, qualquer serviço meu, eu tenho um preço mais competitivo. Então, o cara do mercado tradicional, por que ele, às vezes ele não consegue pagar uma taxa de rendimento tão atrativa? Porque ele tem tanto gestor aqui, tanto operações que são caras. E aí a operação tem que fazer sentido e tem que pagar todas essas operações para ter a segurança, para ter os melhores profissionais para falar, não, esse produto aqui para de pé se a gente fizer assim, então vamos pegar o nosso fundo, vamos aplicar aqui porque vai parar de pé. Para ter esses profissionais e toda a parte de tecnologia envolvida, cara, é muita pessoa, é muito... Um serviço envolvido. Sim. Exatamente. E aí, quando você envolve blockchain, você envolve tecnologia, cara, você corta aí. Não, a gente enxerga muito isso, né? De novo, como que a gente pega o potencial do que está sendo desenvolvido no mundo público e pega... Porque tudo open source, né? Toda tecnologia é open source. Né? Tipo, você pode copiar, colar qualquer coisa e não tem problema nenhum. Então, como a gente traz essa inovação para esse mundo permissionado? Então, uma vez que a gente tenha o real digital, você vai ter a base, né, de liquidação. Sim. Acima disso, você vai começar a tokenizar. Então, você vai ter seu carro tokenizado, você vai ter debenture, uma ação, título público e outras coisas que você nem vai imaginar, né? Sim. Tá? E aí, o que acontece é a gente consegue trazer essa inovação no mundo público e gerar, por exemplo, uma exchange em código. Então, totalmente automático, onde você vai conseguir fazer a troca entre ativos de maneira automatizada, né? Você vai conseguir fazer empréstimos de maneira automatizada, através de protocolos de DeFi, né? Você vai conseguir fazer derivativos. Você coloca seu token lá, gera um derivativo disso de maneira automática. Então, o que a gente está fazendo e construindo, e a visão do Roberto Campos Neto, nosso presidente do Banco Central, é que, de fato, a gente transforme o mercado financeiro e faça ele mais eficiente. Para quê? Para que o consumidor final tenha taxas mais competitivas, né? Produtos e serviços financeiros mais competitivos. Esse é o propósito dele. Eu acredito que o Real Digital vai ser o legado dele e vai ser só começo de uma inovação, de uma transformação do mercado financeiro absurda. Nos próximos 10 anos vai acontecer muita coisa. Vai mudar o role, o papel dos bancos, das instituições financeiras vai mudar muito. Mas ele vai garantir que os ativos estejam seguros. Sim. Vai te garantir acesso, vai te dar o UI, a experiência para você acessar esses produtos. A simplicidade que eles entregam hoje. Hoje a facilidade deles é muito grande. Eu acho que assim, não entenda essa pergunta como uma crítica, ela é uma crítica, ainda que eu apoie o que eu vou criticar agora, tá? Vamos lá, é uma pergunta para você, minha última pergunta, inclusive, que eu tinha preparado, que é o seguinte, mais uma vez, 99,9% das coisas que a gente vê sendo desenvolvidas nessa tecnologia são coisas B2B, né? Ao contrário da Web 1, Web 2, que foi extremamente B2C. E assim como eu já falei mais uma vez antes, o Gary Vee vive falando sobre isso, né? A gente vai ver adoção em massa quando começar a vir as startups ou as empresas que têm soluções para o público. Né? A adoção em massa vem quando você tiver a primeira startup, sei lá, o primeiro Uber que atue na blockchain, que seja muito melhor, mais rápido, mais barato, o pessoal começa a adotar. E nem vai querer saber se tem blockchain ali ou não. Não vai nem saber. Qual que é a minha crítica? O que eu achei? Eu achei que depois de tantos anos dessa história, já estamos de Layer 1, Layer 2, Layer sei lá quanto lá para baixo, a gente estivesse começando a ver agora soluções direto para o consumidor final. E ainda assim o que eu tenho visto, de novo, não vejo isso como algo negativo, eu só quero ver tua opinião sobre isso. Sim. É que a gente praticamente, não vou falar parou, mas para rediscutir tudo. Vamos repensar a tecnologia inteira. Até o Bitcoin está sendo rediscutido agora com a saída dos programadores principais, né? Então, enfim, estão rediscutindo tudo. Então, eu tô com um pouco de receio de, independentemente agora, esquecendo um pouco do CBDC, da gente ficar nesse ciclo infinito de a tecnologia é tão boa, vamos melhorar a tecnologia, e seja só isso. A gente não chega no consumidor final. Aí, realmente, não vai chegar na massa. Você não tem o ganho de eficiência ou uma mudança significativa nas coisas que o consumidor ninguém mudou precisa. o W para YYY a cada 3 meses, entende? Que é o que a gente vê aqui agora. A minha visão disso é, de fato, a tecnologia já está presente há um tempo, né? Começou com o Bitcoin em 2008, 2009 e vem sendo desenvolvida. É uma tecnologia extremamente complexa. Então, hoje a gente está no estágio, 1997.
Google era incipiente, Amazon quase não existia, então aquelas empresas trillion dollar businesses, Facebook, não existiam. Qual que é o estágio que a gente está agora? É de simplificar e abstrair as complexidades da tecnologia. Então, o nosso papel agora é de chat GPT. De fato é isso. Simples. É abstrair a complexidade para que as instituições consigam alavancar essa tecnologia para, de fato, mudar modelos de negócio, né? Em soluções, aí sim, fáceis de se usar. Para o consumidor. A tecnologia pode ser o quão complexa ela for. Eu falei isso até para o Fábio esses dias. A solução, às vezes, pode parecer muito complexa, mas a tecnologia por trás, mas a solução, para quem vai utilizar aquilo, tem que parecer extremamente simples. Então você me pergunta... Da CoinLivre, do zero a tô com o meu investimento lá em 3 cliques. Tem que ser isso. Exatamente. Então você me pergunta, quando que vão sair os Ubers em blockchain? Eu acho que ainda a gente está há uns 5 anos para ver coisas desse tipo acontecer. Ainda a gente está, vamos dizendo, amadurecendo a tecnologia, abstraindo ela e daí criando, né, serviços que acredito nos próximos 5 anos vai conseguir chegar de um jeito ou outro no consumidor final. Mas como você diz, a gente está no Brasil, o Brasil se supera em muitas das coisas. Eu acredito... o andar que estão as coisas, aqui vão criar o primeiro sindicato da blockchain do planeta. Se deixar... A capacidade aqui de pensar nesse país é absurda. De pensar, né? Sim, mas a adoção da tecnologia, como você falou mesmo no Pix, ela é extremamente rápida aqui no Brasil. Então, eu acho que esse horizonte de 5 anos vai acontecer muita coisa. Muita coisa vai mudar. E a gente está num país que, de fato, está fazendo um trabalho sério de colocar regulamentação na mesa para que cada um possa atuar dentro desse escopo, né? Até isso é fundamental. O próprio preconceito mesmo do mercado tradicional pro atual tá a cada dia diminuindo muito, muito. No começo, não, essas coisas aí, nada funciona, nada dá certo. E aí, depois de um tempo, começaram a falar menos mal. Aí o pessoal começou a se inteirar nisso. E hoje você vê o mercado com olho. Acabou de ter uma feira aí de tecnologia no Rio de Janeiro. E muitas empresas tradicionais de olho ali em tudo que é novo de tecnologia, tudo para o novo mercado. Todo mundo já é realidade o negócio. Não, eu vejo, por exemplo, eu sou ex-BTG, então eu olho para o BTG hoje e assim, acabou de sair o resultado do BTG, de novo, se superando cada vez, extremamente bom. Uma empresa, enfim, que contrata os melhores e é extremamente boa no que ela faz. E a área de tecnologia deles cresceu exponencialmente. Então, o banco hoje não pode não investir em tecnologia. Algo que foi visto por UOL, PagSeguro e Itaú, né? UOL, PagSeguro, né? E o Itaú na época do boom dos apps. Né? As pessoas não sabem, mas o Itaú tem 34 aplicativos. É que você só usa 3 ou 4 deles, mas por trás tem um monte de aplicação, APIs e tal. Então, realmente, teve uma... E eu só emendando justamente nesse raciocínio, cara, a gente acabou de sair do Web Summit. Ano passado, teve acho que 17 empresas relacionadas à blockchain lá. Esse ano, 127. Não, é impressionante. Então, ao contrário do que eu falei antes, da questão que eu te passei, não ao contrário, complementando a questão que eu te fiz antes, o comentário bom que eu tenho para fazer é o seguinte: as pessoas técnicas muito foda estão aprendendo muito rápido sobre blockchain. Isso é bom porque quanto mais o tempo passa, mais soluções estão vindo. E quando você só tem cabeça boa propondo solução foda, a base realmente tecnológica por trás de tudo, assim como o que vocês criaram, vai ser uma base muito, muito foda. Não vai ser aquela coisa que vai ser eternamente MVP atrás de MVP. Né? Eternamente sem a pessoa saber que o raio do 200% do CDI do Nubank era atrelado à posição da Americanas. Sabe, a gente já está sabendo disso no nosso mercado muito antes. Quando chegar para soluções finais, se for demorar 5 anos, eu acho que demora menos, tá? Eu acho que vão ter boas empresas de tecnologia para o consumidor final, em 2, 3 anos a gente já vai ver por aí. Boas, tá? Mas quando isso acontecer, eu acho que já vai estar muito claro. Não claro, fácil de entender. Não acho que a pessoa normal vai saber o que é blockchain. Mas vão ter soluções que, assim como o Pix, são de fácil implementação. Porque... mais uma vez, tem gente muito boa envolvida, não é meia dúzia não. São as maiores mentes, os melhores programadores estão migrando. Ganha mais desafiador, etc. Tá na fronteira do conhecimento, né? Nossa, e os melhores advogados do mundo, inclusive dessa área, que são nossos. Então as melhores mentes estão, e mentes jovens, né? Estão se unindo a esse mercado. Então quando vier, vai vir bom. E isso para mim é muito claro.
Exatamente, eu enxergo do mesmo jeito. Agora, o timing o Steve Jobs falava que a gente tende a sobreestimar o que a gente conseguia fazer em 2 e subestimar o que a gente conseguia fazer em 10, né? Então, sim, eu acho que 2 anos é pouco tempo, mas 3, 4 anos, acho que a gente vai ter uma economia que vai ser permeada por tecnologia blockchain, já com casos de uso que vão dar um serviço melhor para o consumidor final. E não pode esquecer que, de novo, estou falando de Brasil. Aqui, quando o Uber veio para substituir, entre aspas, o táxi, foi uma economia de 40%. Quando você vê uma solução dessa nos Estados Unidos, eles têm esse número. Economizou acho que 8, 9% no final das contas. Aqui deu 40%. Então uma boa solução aqui faz uma diferença brutal na vida do consumidor. Exatamente. Brutal. Não é uma coisa que você não tem como falar, não, eu preciso fazer isso porque vai mudar minha vida. Ô Christian, agora é o seguinte, momento final aqui, infelizmente nosso tempo é curto. O momento final é o seguinte, é você com o microfone, com a câmera, fazer agradecimento, para falar de você, lançar algum curso, falar da empresa, encerramento. Falar os arrobas, né? Deixar tudo que você quiser falar aí, tudo que você quiser deixar, fica à vontade. Não, obrigado pelo espaço. Eu gostaria de falar para o público que a gente está construindo infraestrutura, né, de ponta. Então, os que quiserem seguir a gente no LinkedIn ou visitar nosso site, a gente tem uma série de blogs e conteúdos onde a gente explica mais do que a gente faz, dos movimentos de mercado. Por favor, vão lá e enfim, leiam, se eduquem. A gente também está constantemente contratando pessoas, a gente tem um time de muita qualidade, a gente sempre contrata os melhores em cada disciplina. Então, se você quiser trabalhar com a gente, fique à vontade de mandar seus CVs aí para nosso site. E é isso, eu acredito que a gente está num momento aqui, como falei, o Brasil está num momento único no mundo para a gente, de fato, desbravar esse mercado e construir coisas e soluções muito, muito legais. Pessoal, esse foi o Christian Bon, da Parfim. Para você, todos os links aqui conversados estão na descrição. A parfim.io, você pode acessar, se você acompanhou com a gente aqui ao vivo ou então quer acessar agora. Entra, estão sempre acelerando a adoção institucional na Web3. E o que ele falou aqui de melhor, você que já é da área, eles estão contratando. Olha o nível da empresa, olha o nível do convidado, está com portas abertas, então assim... Já manda o seu currículo para ele que você vai sair daqui empregado. Se você mandar o currículo, cupom Metacash, já vai ser chamado para entrevista. Cupom Metacash. E esse foi o nosso programa de hoje, né, Jorge? É isso, gente. Para agradecer mais uma vez a audiência de vocês, batendo recorde atrás de recorde. Pedir encarecidamente para vocês realmente entrarem no Discord. Eu vou estender o convite, obviamente, para a equipe do pessoal da Parfim, para poder entrar lá também e estar presente, ver os temas e tentar explicar algumas dessas coisas, porque é um ganha-ganha para todo mundo. Espero que dê tudo certo. E é isso. Muito obrigado por mais um episódio. Né, Vitor? Sim, é isso. Pessoal, esse foi o nosso Metacast de hoje. Até a próxima. Esperamos você na próxima aqui, certo, Giorgio? É isso aí. Tchau, tchau. Até mais. Tchau, tchau. Obrigado.